E aí, meu nobre povo, e aí, galeraça, fenomenaça, tudo bem? Como é que as vossas excelências, as vossas senhorias vão? Eu espero que muito bem aí, diga-se de passagem, né? Com todos os senhoritos e as senhoritas, é claro, né? Vamos lá, bora para mais um vídeo, né? Se assim o criador o permitir. Deixa eu mostrar aqui. Aí está, o céu nublado, para mais nublado. Ali a pomba branca, né? Pomba branca, muitas pombas brancas. Enfim, bom, gente, então o negócio é o seguinte. Bom, gente, talvez esse tema esteja para mais do que desclassificado, né? Isso daí aconteceu há muito tempo atrás, mas, bom, talvez não tanto tempo atrás assim, né? Um vídeo no qual o Bolsonaro, né, o Jair Messias Bolsonaro no caso, né, o seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok? No tocante a essas questões aí envolvendo fatos históricos e acontecimentos históricos aqui no Brasil, tá ok? Enfim, então, o Bolsonaro, né, infelizmente foi condenado, né, eu já fiz vários vídeos, né, gente, sobre a prisão dele, lamentando, achando que isso é completamente imoral, né, isso que aconteceu, né, completamente tendencioso, né, eu não quero ficar repetindo aquilo que eu já falei, né, eu acho que basicamente é isso, né? Eu não quero ficar repetindo, né? Toda hora falando, é um negócio assim, sim, né? Eu quero trazer outros pontos de vista em cima disso, né? Enfim, pois bem. Bom, então, gente, Peraí, nossa, as maritaca nervosa. Tudo maritaca nervosona, né? Tá atacada até umas horas, né? Bom, então, voltando aí, né, pra essa questão, claro, né, eu acho que antes de eu falar os nomes, dar nome aos bois, né, eu acho que eu preciso tomar cuidado aqui, né. Eu acho que ao invés de falar a Suprema, né, não, vocês sabem o resto, né, eu vou ter que falar o sapinho, né, um sapinho porque eu acho que vocês sabem, né, porque eu mudei esse nome. Eu vou tentar falar os nomes, né? Aliás, os sobrenomes, né? Eu vou falar a primeira letra do principal sobrenome, né? Dos ministros aí que compõem o sapinho, né? Então a gente tem o M, né? A gente tem o antigo B, né? Que agora virou um ex, né? Ministro, o B, bom, cara, eu acho que vocês sabem o resto, né? L, deixa eu ver o que mais. M, bom, se bem que agora tem dois M's, né? Enfim, eu vou dar o jeito aí, né? Vou dar os pulos aí pra conseguir falar isso de maneira implícita, né? Pro YouTube não embaçar também, né? Então, peraí, eu acho que voltou, né? Voltou, tá. Então, tipo assim, gente, o que aconteceu, né? A gente teve o julgamento aí do Bolsonaro, né? Eu acho que já começou muito errado, né? Porque. Pera aí, deixa eu tirar minha cachorra, né? Eu não sei, velho. É só aparecer alguém aqui perto, ela, né? Já começa aí com estardalhaço. Enfim, aí depois ela corre. Então, gente, como eu posso dizer assim? Eu acho que. Bom, desculpa, gente. Voltando ao assunto, né? Então, eu acho que o que aconteceu também aí no caso do julgamento do Bolsonaro é algo completamente inconstitucional e imoral que aconteceu. Porque a Constituição, né, o julgamento, o Código Penal, tudo que você for pegar, ele é claro. As pessoas para julgar um réu não pode ser umas pessoas que sejam inimigos fidagais ao mesmo, né, ao presente réu. Não pode ser amigos, né, pessoas aliadas, familiares, né, tipo amigo, mãe, pai, tio, tia, né, avô, avó, filho, filha. Né, acho que obviamente que tem a questão de sentimentalmente comprometido, mas eu acho que também como posso dizer assim, você vai fazer de tudo para querer livrar aquela pessoa, né? Vai querer beneficiar. Você tem que pegar pessoas inerentes, né? Pessoas isentas daquilo, né? Que não vão estar emocionalmente comprometidas, né? Pessoas que não vão estar emocionalmente comprometidas em querer soltar, né, e nem querer condenar, né? Acho que os inimigos fidagais do Bolsonaro, eles estavam, né, isso é explícito, emocionalmente comprometidos a querer lascar com o Bolsonaro, né? Nisso daí eu acho que todos os esquerdistas falam a mesma coisa, né? E aí tem um esquerdista que fala, sei lá, você vai xingar o juiz na cara dele, na frente do tribunal, aí você vai ver o que ele vai fazer com você, né?
Mas eu acho que aí é que tá, mano. Tipo, antes de acontecer, tipo assim, o Bolsonaro, né? Todas as críticas que ele fazia, muito bem fazia, né? Eu também concordo com ele, ao Sapinho, aos ministros do Sapinho, principalmente ao M, né? Ao ministro M, foi durante o mandato dele, não depois, né? Depois ele foi lá para os Estados Unidos, não sei o quê, né? Foi lá para, como é mesmo, para Orlando, né? Para Miami, não sei, né? Então ele fez antes, né? Então, tipo assim, várias vezes as pessoas entraram com mandato de injunção, com esses remédios constitucionais, para fazer com que o M, né? O M, o D, eu acho que o Z, né? O ministro M, o ministro D e o ministro Z, né? Não fossem os jogadores do Bolsonaro, né? O M, a gente sabe que ele é inimigo fidagal, né? Detesta o Bolsonaro, né? O D, a gente sabe que ele também foi um ministro indicado pelo L, né, que não gosta do Bolsonaro. O Z, ele é um advogado particular do inimigo do Bolsonaro, né? Então, tipo assim, já começou errado por aí, né? Mas enfim, né, alguns esquerdistas aí, eles fazem tanta questão de querer falar isso como se isso lá fosse uma grande virtude, né, do juiz querer lascar com o outro, né? Então, porque, por exemplo, quando né, uma pessoa F, né, acho que eu não vou, né, uma pessoa F ou uma pessoa C, né, evitar aqui todo o restante, né, acho que alguns sabem, né, alguns que moram aqui no nosso país, no Brasil, sabem o que é o F, o que é o C, né, que faz coisas erradas, atividades ilícitas, né. Então, por que quando é uma dessas pessoas que olha na cara do juiz e fala, ah, soubesse que era pra vir depor sobre essa porcaria, eu não vinha, ou xingava o juiz, né, porque vai, né, a instituição dos advogados do Brasil, né? Acho que vocês sabem qual é, né? Que começa com O, né? Porque vai lá, ela fala, que isso é abuso de autoridade, que, os direitos dos manos, vocês não respeitam o direito dos manos e não sei o quê. E, nossa, vocês estão fazendo as coisas toda errada, que, nossa, isso daí é autoridade. Então, isso que eu não entendo, né? Porque será que para essas pessoas ilícitas, né? Eles acham que isso é autoritarismo, que isso é ditadura, que isso é, né, isso é dentadura, isso é né? Agora, pro lado do Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos conservadores, dos direitistas, aí não tem essa, né? Aí eles não acham que é nada disso, né? Eles acham super normal, né? O ministro M, né? Levar pro lado pessoal e querer muito mais, né? O Bolsonaro nesse julgamento aí completamente viciado, né? E completamente de cartas marcadas, né? Então é isso que não dá para entender, né, desse pessoal, desse povo, né? Enfim, mas gente, agora, né, isso que eu tô dando esse meu parecer, né? Acho que isso daí todo mundo já tava careca de saber, né? Agora o que realmente eu fiquei, né, vamos dizer assim, meio que chateado com o Bolsonaro nesse tempo, né? O pessoal até falou, nossa, mano, completamente desnecessário o Bolsonaro ter feito isso, né? E eu acho que, obviamente, né? Eu acho que agora que eu lembrei, nisso entra na parte do ex-ministro B, né? Eu acho que alguns de vocês já sabem aí quem é ele, né? Que ama tirar férias em Nova York, né? Que ama ir para os países capitalistas bem-sucedidos no mundo, né? Não vai para os países socialistas, né? Enfim. Bom, que tem amizade com o João de Deus, né? Então, eu acho que vocês sabem quem é ele, né? Então, o que eu achei muito errado do Bolsonaro ter feito, né? O ministro M, né? Ele estava muito próximo, o ministro M, que inclusive é um inimigo fidagal do Bolsonaro, do mesmo, né? Ele estava assim, ó, próximo, um trisco para, né, condenar o Bolsonaro lá e não sei o que, né? Então, o Bolsonaro, ao invés de, né, manter postura, manter firmeza, frieza, fala assim, ó, mano, né, vocês vão me lascar, mas vocês também que se dane, né? Vocês aí que também vão se ver na justiça de Deus, não sei o quê. É tipo assim, ele demonstra uma fraqueza, tipo, ele quer ser convidado para ser o meu vice, né, em 2020. Então, mano, pelo amor de Deus, velho, eu também achei isso muito desnecessário, né? Ficasse quieto, deixa. Não tem lógica, né? Não, tipo assim, não viralizou, não fez nada e não beneficiou ele, né? Acho que, gente, a gente tem que saber separar as coisas, né? Eu acho que é aquela famosa frase que o Wesley Gimenez ele tanto fala, eu concordo com ele, né? O mestre Wesley Gimenez aí do Krav Maga, né? Que ele é professor de Krav Maga, faixa preta, né? A gente tem que ser pacífico, sim, né? A gente ser pacífico com as pessoas de bem, né, as pessoas de bem que promovem o bem para a nossa sociedade, para o mundo, que fazem o bem, que são idôneos, são inocentes, né?
são tementes a Deus, então óbvio que a gente tem que ser pacífico também, né, com essas pessoas. Mas a gente ser pacífico não quer dizer que a gente tem que ser indefeso, né? Agora o Bolsonaro, infelizmente, né, demonstrando essa fraqueza pro M, né? Pro M e para todos os outros ali que estavam, né? O L, né? Eu acho que é a L, né? A L, depois da L qual que é o F, né? A L, o F, depois da L e do F a gente tem o D, depois do D qual o outro aí que a gente tem? O Z, né? Eu acho que esses aí estavam, né, no julgamento do Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro mostrando fraqueza pro M, para as demais letras, né? Ele só se afundou nisso daí, né? Desculpa, gente, meu vizinho vai entrar aqui, agora minha cachorra vai ficar latindo, né? Então vamos lá, eu vou tentar ser breve aí também, já estamos em 11 minutos, né, de gravação. Deixa eu tentar ir rápido agora, né? Então, bom, eu falei para vocês, né, eu acho isso daí muita burrada que o Bolsonaro fez, né? Mostrar fraqueza, né, desnecessariamente, né, ao invés de mostrar firmeza, força, né, intrepidez, alguma coisa assim, né? Então, isso daí infelizmente é fato, né? Agora, gente, só para finalizar, né? Que inclusive esse ex-ministro L, né? Peraí, eu acho que é isso. Não, é B, né? O ex-ministro B, né? Ele vai lá tirar onda ainda, né? Com o Bolsonaro, né? Pensa, né? Engana-se quem acha que não, né? Enfim, peraí, vai ter que tirar minha cachorra daqui de novo. Peraí, gente, só uma pausa que eu vou dar. Bom, gente, desculpa aí, eu tive que dar uma pausa, ajudar meu vizinho aí, fechar o portão, né? Enfim, então, vamos lá, né? Eu parei aí na parte que eu achei isso errado, né? O pessoal, no caso, o Bolsonaro em específico, né? É certo eu falar isso, né? Individualizando, né? O Bolsonaro, o mito, o capitão, tá ok? Então, sim, eu achei muito errado o Bolsonaro ter demonstrado essa fraqueza, né? Agora, por quê? Porque eu acho que, infelizmente, né? Acho que é óbvio, né? Para todos, né? Acho que todos ali no STF, falei a palavra, né? Todos ali no sapinho, sem exceção, né? Eu vou ver se eu corto essa palavra aí que eu falei, né? Para não ter problema para mim. Então, todos ali no sapinho, sem exceção, acham o Bolsonaro um ser completamente com todas as palavras e com todas as letras, né? Em letras garrafais, eles acham o Bolsonaro completamente desprezível, né? O Bolsonaro, o que ele representa, suas ideias, os seus apoiadores, os seus manifestantes, né? Então, sim, né? Para eles é completamente desprezível e ponto final, e não tem conversa, né? Não tem conversa. Bom, como eu posso dizer assim, gente? Então é isso, né? Uma pessoa que, sei lá, né? Eu já falei várias vezes aqui, né? O Brasil é o país que mais consome COI, né? Inclusive COI de pessoas inocentes, né? WhatsApp aí, redes sociais, né? Então você vê lá, as pessoas mal intencionadas do COI pegam uma pessoa que eles não gostam, mano, os caras não querem nem saber, tipo, o cara é inteligente, o cara é amado, o cara é querido, o cara é benquisto, mano, enquanto eles não vão lá e não faz o estrago, não arrebenta com essa pessoa, eles não se sentem por satisfeito, eles não se dão por satisfeito, né, eles não se dão ao satisfeito, eles não se dá por satisfeito, né, eles não vão se saciar, né. Então é isso. Então, tipo assim, né, ver essa ingenuidade, essa tipo assim, eu tô querendo achar uma palavra legal, né? Não sei se ingenuidade também, além de ingenuidade, não, eu queria achar outros sinônimos, né, para ingenuidade, inocência, né, dele achar que ainda em algum momento, né, alguma dosinha, algum resquiciozinho assim de dó, né, o M ia sentir dele, não ia, claro, né, claramente isso, né. Mas enfim, gente, agora óbvio, né, eu falei pra vocês, né, desde o começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia citar o ex-ministro B, né. Bom, e é claro, né, acho que o ministro M, ele tem, né, aí algumas ligaçõezinhas, né, com uns pessoalzinho, né, que, né, acho que vocês sabem, né, quem é, né, foto falando pedindo ele para ocupar essa vaga, né, então acho que vocês sabem, né, então acho que pelo fato aí também do ministro M ter ligações com as pessoas, acho que ele sabe como funciona, né, quando eles pegam um inimigo, o que eles fazem com os inimigos, né, então acho que também, né, por essa questão aí o M, né, ele é bem mais radical, né, com o Bolsonaro.
né? Eu acho que alguns falam que, tipo assim, também, né, lá, todos indicados pela Dilmanta, pelo Lully, pelo Temer, pelo FHC, pelo Collor, né? Acho que o Sarney, enfim, não me lembro, né? Todos ali indicados são esquerdistas e detestam o Bolsonaro visceralmente, né? Agora, aí eles falam, aí, né, o M falou, não, deixa que essa eu mato no peito, né? Deixa que essa daí eu, né? E por isso que o M começou a perseguir muito mais o Bolsonaro, né, do que o normal, né? Então também tem isso. Mas sei lá, gente, o ex-ministro B, né? Como falei pra vocês, né? Vocês sabem, eu não gosto dele, eu acho ele uma porcaria como ser humano, como ministro, como tudo, né? Infelizmente, pra mim, ele não passa disso, né? Não tenho, né, a mínima simpatia, né, por aquilo que ele representa, né? Acho que às vezes a gente também tem que separar as coisas, né? A gente, às vezes também não é bom a gente sentir, sei lá, uma vontade de cometer coisas ruins, né, com as pessoas, né? Que a gente também tem que levar em consideração a família, né? Mas enfim, né? Ele como ser humano, que ele defende as coisas que, né? Que ele representa, obviamente que, sei lá, eu sinto nojo desse tipo de coisa, né? Mas enfim, né? Então, eu acho que esse ministre, né? O B, né? Eu acho que pelo menos ele não iria para uma pegada assim, né? Eu acho que aparentemente ele não vê, né, com esses olhos as pessoas que apoiam, né, o Bolsonaro, né? Ao ponto de achar que é tudo desprezível, que tudo. E tipo assim, gente, uma coisa também eu acho muito estranho, né? A gente sabe que o próprio Estado, né, o Sapinho foi lá e indiretamente ceifou a vida do Clezão, né? O nosso patriota é o Clezão, né? Todo mundo falando, leva o Clezão para um hospital melhor, para uma coisa melhor, e não foi, né? E aí, na hora, né, dizem aí que o M saiu, né, falando, não sei lá quanto tem para justificar, né, porque o Clezão foi dessa para pior, como se ele não soubesse, né, por quê, né? O Clezão foi dessa para pior, né? Mas enfim, né? E aí, gente, eu não acho que ele fez isso porque realmente ele sentiu dó, porque ele se comoveu com a família, com a viúva, né? Que eles mesmos fizeram com que ela ficasse viúva, né? Com as filhas. Mas, né, para querer dizer que ele se importa com a democracia, com as coisas, com o Estado democrático de direito, mas é mentira, né? Eu acho que ele sim fez isso para transpassar essa imagem que não é dele, né? Mas enfim também, gente. Então, sei lá, vendo por esse ponto de vista, eu acho que sim, gente. Eu acho que o M, o D, né? O M, o D, deixa eu ver quais outros aí. Eu acho que o M e o D até então, né? Eu não sei aí se a L, né? Ou mais alguns, eles têm essa mentalidade que eu acho completamente ruim, né? Então, por isso que eu acho que esses daí seriam os piores ministros que a gente tem no nosso sapinho, né? Agora eu não sei, gente, Peraí, vai, deixa esse bostileiro passar, né? Porque ir de chimpanzé, né? Com essa moto barulhenta. Então, nossa, já 20 minutos de vídeo, beleza, né? Que eu fui ajudar o vizinho, aí também me desconcentrei, né? Me desfoquei do que eu ia falar, né? Então, gente, eu não sei, né? Eu ainda quero muito ter a certeza que o B, por exemplo, né? O ex-ministro B, obviamente que ele iria querer humilhar, achincalhar, zoar, né? Mas eu acho que ele de algum jeito, eu acho que ele não quer enxergar, né, o Bolsonaro de uma maneira completamente desprezível, né, como esse aí já citado no vídeo, né, como esse já referido, né. Bom, eu acho que talvez ele pode até ainda ter sentido esse desprezo pelo Bolsonaro, mas não pelos seus apoiadores, né. Ainda quero muito acreditar nisso, né, que eu acho que em algumas entrevistas ele falou que a única coisa que ele se arrepende, né, de todos esses anos aí atuando no STF, no Sapinho, né? Bom, acho que como eu falando bem, né? Tô falando dele, tô falando que ele falou na entrevista, né? Mas já que também o YouTube ele faz tanta questão, o STF é lindo e maravilhosos, gostosos, excelsos, a melhor coisa que existe no Brasil, né? Então também vamos ser um pouco irônico, né? Mas enfim, né? Então, acho que eu posso falar, né? O YouTube não vai vir embaçar. Então, em entrevista aí, o ministro B, né? O ex-ministro B, ele falou que a única coisa, né? Que ele atuando, não sei lá quantos anos no STF, que a única coisa que ele se arrepende de ter falado, de ter feito, foi ele olhar lá para, como é mesmo, para a plateia, né? E falar, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Diz ele que ele se arrepende, né? Porque ele fala, não.
Ele fala, né? Acho que ele é bem manginão nisso daí, né? Bem genocêntrico, né? Só para variar, né? Ele fala, não, que não sei o quê, que uma mulher, uma senhorinha, uma tia do Zap, ela tem todo o direito de gostar do Bolsonaro, de se sentir representada pelo Bolsonaro e votar no Bolsonaro, eu não sei, enfim, né? Então, eu não sei, né? Eu quero muito acreditar que essas palavras dele possam ser reais, né? Então, vendo dessa ótica, gente, para fechar, né, moral da história, né, para fechar todo esse pacote, né, eu quero acreditar que pelo menos esse ministro, né, por mais que eu não goste dele, por mais que eu não goste da procedência dele, né, eu acho que ele ainda assim consegue ver nós, como posso dizer assim, os arquirrivais dele na política, né, eu acho que ele ainda consegue ver a gente de uma maneira um pouco mais humanística, né, um pouco mais humanitária, né. Eu acho que ele consegue enxergar a gente como se fosse um pouco mais seres humanos, né? Um pouco mais humanos, né? E não como esse ministro, né? Que eu acabei de referir antes dele, né? Então, os dois, né? Acho que os dois ou os três, né? No caso, só para, né? Para fechar aqui o pacote. Enfim, gente, eu acho que é isso aí, né? Acho que não cabe mais falar mais de ministros ou ministras, né? Ex-ministros, né? Acho que eu já consegui fechar o pacote e falar aquilo que eu tinha que falar, né? Enfim, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto, falou.